Irmãos, para a nossa meditação nessa noite, convido os irmãos a abrirmos no livro de Juízes. Hoje nós vamos iniciar uma narrativa, talvez não a narrativa em si mais conhecida nos detalhes, mas com certeza do personagem ou do juiz mais conhecido do livro de Juízes. Juízes capítulo 13. Nós vamos ler todo o capítulo, do versículo 1 ao versículo 25. Juízes, livro dos Juízes, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 25. Eu vou fazer a leitura, os irmãos podem permanecer assentados, mas em reverência à palavra do Senhor. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E havia um homem em Zorá, por 40 anos. Havia um homem em Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, não comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: Eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava assentada no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correndo noticiou ao seu marido, e lhe disse: Eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse: És tu o que falaste a esta mulher? Ele respondeu: Eu sou. Então disse Manoá: Quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: Guarde-se a mulher de tudo que eu lhe disse. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Permita-nos deter-te e te prepararemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei do teu pão. E se preparares holocausto, ao Senhor o oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos? Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares, e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela. O que vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porque vimos a Deus. Porém sua mulher lhe disse: Se o Senhor nos quiser matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares.
nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado tais coisas. Depois, deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos nas Tuas mãos, ó Pai. A nossa vida está nas Tuas mãos, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas. E nós estamos, ó Pai, diante da Tua palavra, a revelação do Senhor para nós. Nós podemos ler, ó Deus, esse texto, entender as palavras, entender o sentido dessa narrativa, mas nós precisamos do Senhor para trazer essa verdade ou essas verdades do texto para o nosso coração. Nós precisamos do Senhor para sermos edificados. Nós precisamos do Senhor para sermos salvos. Nós precisamos do Senhor para conhecer todo o conselho de Deus. Por isso, ó Deus, na confiança que o Senhor responde às nossas orações, nós clamamos para que o Teu Espírito Santo encha o nosso coração nessa noite. Para que nós ouçamos a Tua palavra, atendamos a Tua palavra, creiamos na Tua palavra. Mantenha, ó Deus, a nossa mente, os nossos corações concentrados no Senhor, naquilo que o Senhor é, naquilo que o Senhor tem se revelado, para que nós saiamos nessa noite, ó Deus, edificados e transformados pela Tua palavra. Que seja uma noite de salvação, que seja uma noite de confronto, de consolo, de conforto pela Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na nossa história humana, nós temos centenas de milhares de pessoas que se tornam personagens centrais ou personagens muito importantes em todas as áreas. Se nós pegarmos aí a área esportiva, nós temos pessoas que se destacaram, que entraram para a história e que eles se tornam alvos e modelos para todos aqueles que praticam o mesmo esporte. Se nós olharmos nas histórias das guerras, nós temos centenas de heróis de guerras, nós temos centenas de pessoas que se destacaram, seja pela sua sabedoria, seja pelo seu comando, seja pela sua bravura. Alguns entram para a história até mesmo sem saber que entraram para a história. Há não muito tempo eu assisti um filme de um soldado que foi muito importante na Segunda Guerra Mundial, mas ele se tornou soldado depois de morto, porque as pessoas precisavam do corpo dele para arquitetar um estratagema. Ele se tornou famoso, virou até filme, nunca soube disso. Mas em cada área, existem pessoas que se destacam, existem pessoas que se tornam centrais. Nós vemos aí, como hoje está efervescendo, né? Nas questões políticas, sempre tem pessoas que se destacam, seja para o bem, seja para o mal. Entre os cientistas e as suas descobertas, existem pessoas que se destacam, seja para o bem, seja para o mal. Entre as pessoas que fazem trabalhos de filantropia, entre todo tipo de área humana, cada um de nós aí na sua área de trabalho, existem aquelas pessoas que se destacam, aquelas pessoas que se tornam nomes e figuras muito importantes. E lendo esse texto, nós estamos diante da história de um desses. Um que se tornou uma grande figura, um que se tornou um personagem importantíssimo, não somente no Antigo Testamento, mas ele está presente também, ainda que em poucas vezes, mas as poucas, muito importantes, ele aparece no Novo Testamento. Nós estamos diante de um homem da história, ou do início da história de um homem que se tornou tão conhecido que não precisa ser cristão para conhecer a sua história. A cultura popular conhece a história de Sansão. Existem filmes, novelas, personagens cômicos que fazem referência a ele, histórias, enfim. O mundo ocidental, todo mundo conhece Sansão. Mas veja bem, Sansão não é o destaque do livro. Sansão não é o destaque desse capítulo que nós lemos. E Sansão sequer é o destaque do capítulo 13 e da sua própria história. O destaque é o Senhor. Deus é o personagem principal da história de Sansão. Mas ele não é o personagem principal da história somente de Sansão.
todos esses ícones que eu citei anteriormente que existem, eles não são personagens principais da história deles. Deus é o personagem principal da história deles. Os grandes homens aí de guerra que tomaram decisões fundamentais ou precisas para que guerras ou iniciassem ou acabassem, eles eram ferramentas nas mãos de Deus. Os grandes cientistas com as suas descobertas, seja para o bem, seja para o mal, nas suas grandes obras, eles eram tão somente ferramentas nas mãos de Deus. Os grandes esportistas, ainda que nós pensemos, que muitas vezes o esporte não tem nada a ver com a vida cristã, mas os grandes esportistas que nos ensinam muita coisa, não é à toa que Paulo cita os atletas na sua carta aos Coríntios, esses que se destacam, eles são levantados por Deus, eles têm a sua ação, o seu trabalho, o seu destaque concedido por Deus, eles são instrumentos nas mãos de Deus. Assim, meus irmãos, o que nós temos que entender é que o grande personagem da história, quem se destaca, é Deus. Ele é o grande soberano, Ele é o grande Senhor, Ele é aquele que está acima de todas as coisas, Ele é aquele que não só está acima de todas as coisas, dando a ideia da sua soberania, mas Ele é aquele que está por trás de todas as coisas. Ele está conduzindo, controlando. Nós cristãos bíblicos, nós não temos aquela ideia de que Deus criou todas as coisas e se afastou, não. Deus criou todas as coisas e continua conduzindo, envolvido pessoalmente em todas as coisas. Mas por que importa nós sabermos disso? Importa, meus irmãos, porque quando nós pensamos que os grandes homens e as suas grandes realizações são as grandes personalidades da história, sabe o que acontece? Nós colocamos neles a nossa confiança. Se eu achar que a pessoa que pode me fazer mais bem sucedido na minha promoção, na minha profissão, é o grande ícone desta profissão, eu vou colocar nele e nos seus ensinos a minha confiança. Se eu for porventura um esportista, e achar que para ser bem sucedido e glorificar a Deus na prática do esporte, eu tenho que ser como ele ou como aquele, eu vou confiar em homens e passar a ter como modelo de vida os próprios homens. Na política, a mesma coisa. Se eu achar que quem está no governo é o partido A ou B, se eu achar que quem de fato tem todo o poder na mão são os políticos, eu vou estar agora aflito, como será o resultado da eleição. Mas se eu entender que Deus está por trás de todas essas coisas, o meu coração estará confiado no Senhor. O meu sucesso profissional estará confiado no Senhor. Não que eu não possa aprender com homens, mas o Senhor é o meu arrimo final. Se eu penso na política, na ciência, em todas as áreas, se nós entendemos que Deus está por trás de todas as coisas, nós temos paz, nós vivemos bem. Aliás, irmãos, nós podemos experimentar muito bem isso nos últimos anos que nós vivemos, seja para o bem ou para o mal também, depende do nosso coração, na pandemia. Veja, quem colocou sua confiança nos governantes, na vacina, nas medidas, quem colocou sua confiança nisso, se angustiou do mesmo jeito. E veja, muitos morreram do mesmo jeito. Eu não estou falando que não devemos dar ouvidos a essas coisas, ok? Mas a nossa confiança final está no Senhor. A nossa confiança de preservação de vida está no Senhor. A nossa confiança de que depois de 3 anos de pandemia, nós estamos aqui, está no Senhor. E não nisso ou naquilo. Providências de Deus, mas debaixo do cuidado de Deus e da soberania de Deus. Meus irmãos, quando nós lemos esse texto, nós vemos que o capítulo 13, ele vai iniciar a história do último juiz, relatado no livro dos Juízes. Aqui nós não entramos de fato na história de Sansão, ele não é ainda o personagem principal desse capítulo, mas aqui inicia isso que foi o relato do último juiz. Se nós lembrarmos bem, o livro de Juízes, ele narra uma espiral descendente na vida de Israel, na vida moral de Israel. Cada vez pior. Israel está cada vez mais longe do Senhor. E aí nós chegamos em Sansão, que na cultura popular foi um bom homem, mas na Bíblia nos mostra talvez como um dos piores juízes. Talvez o homem que maior simbolizou a degradação moral foi Sansão. Mas talvez
não tenha um outro, talvez não, com certeza, não tem outro juiz nas Escrituras que deixou tão clara a ação soberana de Deus. Talvez não teve outro homem que mostrou de maneira tão clara que a soberania de Deus está acima até mesmo da maldade, do pecado do homem. Porque quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele faz. E os homens, ainda que com seu pecado e suas limitações, são instrumentos nas mãos de Deus. No capítulo 13 que nós lemos, Sansão não é o personagem principal. O próprio Deus é. Deus age, Deus faz, Deus promete, Deus cumpre. Tudo no texto nos aponta para aquele que é o personagem principal da história de Sansão. O texto mostra o pior juiz, mas mostra a ação direta e maravilhosa de Deus. Porque ao fazer isso, parece que o autor do livro dos Juízes deseja encerrar a narrativa desses homens, tirando os nossos olhos deles e colocando em Deus. Veja, irmãos, existem muitas coisas descritas nesse texto que fazem isso. O texto nos mostra claramente o poder de Deus em providenciar salvação para o seu povo. O texto nos mostra de maneira mais clara do que qualquer outra narrativa do livro de Juízes a graça de Deus em salvar um povo rebelde. E na verdade parece que aquele ditado, né? Quanto mais longe, melhor. Parece que quanto mais longe do Senhor, melhor para entender a graça do Senhor, melhor para entender a misericórdia de Deus. Parece que Deus se revela de maneira muito mais clara, onde o homem se revela muito mais falido, muito mais caído nos seus pecados. Em terceiro lugar, o texto nos mostra uma libertação providenciada por Deus, onde os homens são somente instrumento nas suas mãos. Irmãos, nesse texto há uma grande correspondência com a nossa realidade. A ação de Deus, ela se torna inversamente proporcional ao nosso mérito. Ou seja, quanto menos nós merecemos, quanto menos o ser humano merece a salvação, mais a graça de Deus se torna clara. Por isso, meus irmãos, uma das coisas que nós temos que fazer é ter uma ideia muito justa e muito clara de quem nós somos. A não ser que nós tenhamos uma firme convicção de que nós não valemos nada, moralmente falando, nós não vamos perceber como Deus é maravilhoso e gracioso em pegar pessoas que não valiam nada e fazer dessas pessoas servos seus, filhos seus. Meus irmãos, a narrativa começa aí, voltando os nossos olhos para o versículo 1, o versículo 1 que vai servir como uma introdução a essa narrativa. O texto não nos traz nada de novo, não há nenhuma novidade no versículo 1, porque Israel volta a fazer o que é mal perante o Senhor. E não há descrição do que é mal, e sabe por quê, irmãos? Porque parece que isso já não importa. Já não interessa mais falar o que Israel faz de mal, porque esse já deixou de ser o foco. Porque tudo que Israel faz no livro de Juízes é mal. Até quando ele se arrepende, o texto não nos deixa claro se o arrependimento é sincero ou é uma jogada para ganhar o favor do Senhor. O texto mostra Israel fazendo o que era mal diante do Senhor. O texto nos mostra as consequências. O tempo mais longo de servidão. No livro dos Juízes, Israel nunca passou tanto tempo assim debaixo do jugo de uma outra nação. 40 anos. E parece que esse número também não é por acaso. Porque 40 anos na história de Israel faz uma clara relação com o tempo que eles passaram no deserto. Sendo provados pelo Senhor, mas conhecendo ao Senhor, servindo ao Senhor. Aqui, de maneira contrária, são 40 anos longe do Senhor. E o texto nos mostra também a opressão. Mas vejam, irmãos, que essa opressão foi muito diferente. O que nós víamos nos outros juízes? Reis que oprimiam Israel, reis que invadiam a terra, reis que cercavam a terra, reis que cobravam impostos. Sabe qual foi a opressão? Sabe qual foi o castigo de Deus a Israel por eles se envolverem com a idolatria? Essa opressão foi a convivência. Eles conviviam bem com os filisteus. Eles tiveram um envolvimento cultural. Eles tiveram um envolvimento social. Eles tiveram um envolvimento religioso.
Eles viviam quase como o mesmo povo. Nós vamos ver isso na própria história de Sansão, como que não havia hostilidade entre o povo de Israel e o povo filisteu. E isso não era bênção de Deus. Parece que às vezes ser aceito e viver bem é bênção, né? Isso era castigo de Deus. Viver misturado com povos pagãos e viver bem com eles era castigo de Deus. Duas coisas, irmãos, devem ser lembradas a nós nesse texto. A primeira é que enquanto depender de nós, nós seremos rebeldes contra o Senhor. Enquanto depender de nós, andaremos longe do Senhor, distante da sua lei, distante da sua vontade. E em segundo lugar, que é mais danoso para nós vivermos bem com o mundo do que oprimido pelo mundo. Veja bem, irmãos, eu não sou daqueles, com toda certeza não, eu não sou daqueles que anseia por perseguição. Já viram pastores que falam assim? Podia vir perseguição porque aí a igreja se purificaria. Eu já ouvi isso muito. Eu não sou desses. Eu acho que a purificação da igreja deve vir por amor à palavra e não por medo. Mas talvez o texto nos mostre que é melhor ser oprimido por um inimigo que odeia o evangelho do que por um mundo que ama o evangelho. E o que nós vivemos hoje é uma opressão não nos moldes de sermos perseguidos, mas hoje a opressão a qual o Senhor nos entregou, de muitas maneiras, é vivermos bem com o mundo. Não tem muita diferença dos crentes para o mundo hoje. Assistem as mesmas coisas, falam as mesmas coisas, levantam as mesmas bandeiras, têm a sua vida guiada pelos mesmos padrões, a mesma moralidade. Veja, isso não é causa de juízo de Deus. Isso pode ser o juízo em si. Deus nos fazendo ser oprimidos pelos povos ao nosso redor. E nós muitas vezes vivemos assim. Assim vivia Israel, meus irmãos, oprimido pelo povo dos filisteus. E Israel então tinha o seu quadro o pior possível. Mas era o pano de fundo ideal para a demonstração da graça de Deus. É disso que Paulo fala, quando ele diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É isso que diz também Thomas Watson, quando ele disse, um puritano que disse que enquanto o pecado não é amargo, Cristo não se revela doce. É isso que diz Calvino, quando diz que a pureza de Deus torna a nossa brancura algo encardido e sujo. Porque onde nós estamos no fundo do poço, Deus mostra a sua graça. Meus irmãos, esse texto, naquilo que vai discorrer sobre a ação de Deus, nos mostra aquilo que nós devemos conhecer e crer sobre Deus, para sermos salvos por Ele, conhecermos a Ele, e deixarmos o nosso coração de ser incrédulos diante da palavra do Senhor. E a primeira coisa que o texto nos destaca sobre o Senhor, a primeira coisa que salta do texto e nos revela sobre esse que é o personagem principal da narrativa, é o poder de Deus para salvar. Do versículo 2 ao versículo 7, nós vemos isso. A grande demonstração do poder de Deus para salvar. Meus irmãos, a salvação ocorre quando o pecador confia no poder de Deus. E isso porque Deus deixa claro que a salvação ela é impossível ao homem. A salvação só pode acontecer onde Deus age de maneira poderosa, de maneira singular. E é isso que está aqui no texto. Do versículo 2 ao versículo 7, nós não leremos novamente, mas fazendo algumas referências, o texto nos mostra esse grande poder ao Deus enviar outro libertador, mais um libertador. Veja que essa mulher era estéril e não tinha filhos. Essa expressão, ela é literalmente a mesma expressão que Gênesis usa, o autor de Gênesis usa para falar de Sara. Não, era estéril, não tinha filhos. Ao mesmo tempo, o anjo anuncia o nascimento miraculoso, assim como foi com Maria. Ao mesmo tempo, o anjo usa as mesmas palavras que depois Lucas vai repetir para falar de Zacarias e Isabel no nascimento de João Batista. Conceberás e darás luz a um filho. A mesma coisa. O que há de comum nessas narrativas? Sara, Maria, Isabel e também essa mulher que nós não sabemos o nome, a esposa de Manoá. O que há de comum é a ação poderosa de Deus em trazer ao mundo uma criança, mas não qualquer criança.
Uma criança a qual Deus designa a maneira de viver, porque ela terá um papel fundamental na salvação do povo de Deus. Então, meus irmãos, Deus não deixa dúvidas de que o instrumento da salvação não são homens. Deus não deixa dúvidas de que quem salva é Ele, pelo seu poder, pela sua grandeza, por aquilo que só Ele pode fazer. O texto continua mostrando que Deus é soberano não somente para trazer algo à vida, mas também para consagrar esse algo para si mesmo. O texto nos diz que o anjo diz à mulher que aquela criança seria consagrada ao Senhor. Ela pertenceria ao Senhor. Ela teria um serviço específico diante do Senhor. Ela seria nazireu. O que é o nazireu? Nós vemos lá em Números capítulo 6, que nazireu era um tipo de voto que as pessoas faziam. A pessoa queria se consagrar por um tempo ao Senhor, ela ficava durante esse tempo sem comer comidas imundas, ela ficaria sem beber vinho, sem beber bebida forte e sem cortar os cabelos. Veja, era um voto que a pessoa voluntariamente se colocava diante do Senhor e por um tempo. Era um período apenas que ela tinha de restrição dessas coisas, exceto da comida de animais imundos. Mas nesse caso foi diferente. Deus não deu a sanção, a opção de ser nazireu ou não. Foi o próprio Deus que determinou: ele será consagrado a mim. Deus não deu opção para Sansão colocar um fim nesse nazireado. Ele será nazireu toda a sua vida. Ele será consagrado a mim por toda a sua vida. Então, irmãos, eu acho até interessante porque aqueles que porventura defendem, né, que o homem tem escolha de salvação, escolha disso ou daquilo, pode rejeitar a fé, fica difícil fazer essa defesa a partir da vida de Sansão. Sansão não escolheu nada. Sansão foi escolhido por Deus para alguma coisa. E a mulher continua descrevendo para o seu marido que vem um homem que ela não sabe de onde que é, não sabe o seu nome, e dá algumas ordens para ela: não beba, não coma, e diz: ele será nazireu e libertará o povo. Mas tem uma coisa interessante aqui, irmãos, que ela vai repetir essas coisas para o marido, e ela vai dizer o seguinte: não coma, não beba, será nazireu até a morte. Parece um detalhe simples, mas não é. Veja o que o anjo disse para a mulher: não coma, não beba, ele será nazireu, libertará o povo, começará a libertar o povo. Em segundo lugar, ela vai repetir: não coma, não beba, ele será nazireu até a sua morte. O que o autor de Juízes está mostrando é que esse libertar o povo seria a própria morte dele. O final da sua vida, o objetivo da sua vida era iniciar a libertação do povo de Deus. Mas esse propósito, essa consagração, alcançaria também o final da sua vida ali. Para iniciar a libertação do povo de Deus, era necessário, ou seria necessário, que ele morresse. E nós conhecemos bem a história de Sansão, não há novidade nenhuma aqui. Que nós sabemos que foi justamente isso que aconteceu. Irmãos, o que o texto nos mostra é o grande poder e singularidade de Deus em salvar. Ele salva pelo seu próprio poder. Porque salvar, meus irmãos, veja bem, é trazer mortos da vida para a vida. O poder que Deus usa para salvar é o mesmo poder que ele usaria para tirar alguém de um caixão morto e dar-lhe vida novamente. A salvação é algo, meus irmãos, que aos nossos olhos demonstra o grande poder exercido por Deus para ter um povo livre para Ele. Assim, o que nós aprendemos no Evangelho, que a grande demonstração do Evangelho não é algo aqui que Jesus fez, não é algo ali apenas que Jesus fez, mas toda a obra de Jesus como a demonstração do grande poder de Deus, aquilo que só Ele pode fazer. É por isso que a salvação não está nas mãos dos homens. É por isso que nós não podemos fazer nada para a nossa salvação. Mas também nós não podemos fazer nada para perder a nossa salvação, porque a salvação está nas mãos do Senhor. Ele levanta um libertador, Ele levanta um salvador. E o texto nos mostra que esse libertador, ele, para iniciar a sua tarefa, ele paga com a sua própria vida.
Ele entrega a sua vida para exercer aquilo que foi designado pelo próprio Deus. Irmãos, quando nós lemos esses textos, quando lemos esse texto, parece que não há nada de novo aqui em afirmações. Eu sei que, pelo menos intelectualmente, eu não estou falando novidade nenhuma. Que Deus é poderoso, que a salvação vem dele, o nascimento sobrenatural do libertador, do Salvador, a graça. Toda cristandade afirma crer nessas coisas. Todos os homens, ou quase todos eles, afirmam crer nessas verdades. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. Aí que o texto nos diz, e o texto nos faz isso mostrando alguém que parecia crer, mas não creu. Assim também são aqueles que ouvem, tomam conhecimento da verdade, parecem crer, mas na verdade talvez não creiam. E é o que mostra a segunda parte do texto, versículo 8 ao versículo 14, a dificuldade para crer. Nesse texto, nós vemos aqui uma aparição mais objetiva de Manoá, o pai de Sansão, na narrativa. Irmãos, é interessante algo, que aqui nós não temos o nome da mãe de Sansão. Nós temos apenas o nome do pai. Mas parece que o autor está conferindo uma importância inversa. Porque o autor cita o nome daquele que a todo momento se mostra inconstante, incrédulo, e omite o nome daquela que a todo momento parece crer e confiar na palavra de Deus. Manoá, o pai de Sansão, ele entra na história, assim, de maneira um pouco marginalizada. Marginalizada que eu digo nesse termo, não no termo, na forma como nós usamos o termo hoje. Marginalizada porque ele entra ali meio de beirada, ele entra não como um personagem crente, fervoroso, confiado, mas ele entra assim meio duvidoso, a começar do fato que o anjo aparece para a esposa. E depois, quando ele clama a Deus para que o anjo apareça de novo, não sabendo ele ser um anjo, aparece para a esposa de novo. E ele não estando perto. Aqui o autor já parece dar uma demonstração de que de fato quem cria nas palavras do anjo era aquela mulher e não ele. E o texto vai continuar mostrando isso. Mas o anjo aparece, a mulher vai chamar Manoá, e quando Manoá chega diante do anjo, do mensageiro do Senhor, parece que essa sua inconstância ou incredulidade, ela se torna ainda mais clara. Ela se torna ainda mais perceptível, porque existem 3 dúvidas levantadas por Manoá ao anjo. Primeiro, ele duvida do testemunho da sua mulher. Irmãos, veja que a mulher diz assim: eu não sei de onde ele veio, eu não perguntei o seu nome, mas ele disse isso, isso e isso. Demonstrando a sua confiança e o seu entendimento de que a mensagem era o principal. Mas Manoá ora a Deus pedindo: eu quero que ele apareça de novo. Ele não confiou no testemunho daquela mulher que ouviu a mensagem do Senhor. Depois, ele pergunta sobre a identidade do anjo. É você mesmo que apareceu a mulher? E ele diz: eu sou. Em terceiro lugar, ele tem dúvidas sobre as instruções, sobre a mensagem que o anjo havia passado. Olha, eu quero que você me fale aí o que a mulher tem que fazer. Meus irmãos, esse homem parece querer entender, mas na verdade esse homem está duvidando. E existe um paralelo que a Bíblia faz e que nos mostra isso de maneira muito clara. Zacarias estava oficiando ao Senhor dentro do templo. O anjo aparece a Zacarias, como nós vemos no Evangelho de Lucas, dizendo: a sua esposa conceberá e esse filho será servo do Senhor. E Zacarias faz uma pergunta: mas como será isso? Como será na velhice ter filhos? E por que nós sabemos que ele duvidou da palavra do anjo? Porque o anjo diz: você duvidou da minha palavra? Eu sou Gabriel, mensageiro de Deus. Você está duvidando? Então você vai ficar mudo até que todas essas coisas se cumpram. E parece ser muito claro o paralelo entre Sansão e João Batista. Nós veremos isso mais adiante na narrativa, em outros capítulos. Mas aqui as questões de Manoá manifestam a incredulidade do seu coração. Ele levanta dúvidas, questões, perguntas, sinais, não querendo confiar, mas revelando a sua incredulidade.
Irmãos, nós temos que ficar atentos a isso, porque quando nós pensamos em incredulidade, nós temos o rápido movimento de olhar ao redor de nós, as pessoas que não conhecem o Evangelho, as pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Nós olhamos para elas, para os ímpios, incrédulos, e pensamos assim: eles não creem em Deus, eles são incrédulos. E está certo, quem não crê em Jesus é incrédulo. Mas quantas vezes a incredulidade não está no nosso coração? Quando nós pedimos sinais a Deus, quando nós pedimos a Deus provas de que Ele cuida de nós, quando nós pedimos a Deus provas de que Ele vai fazer isso ou aquilo por nós, quando nós precisamos ver alguma coisa para que confiemos em Deus, isso é incredulidade. Assim como foi Manoá, assim como eram os fariseus pedindo sinal a Jesus, assim como foi Tomé querendo ver para crer. Isso acontece no nosso coração, quando o nosso primeiro ímpeto é questionar ou duvidar ou perguntar ao Senhor e não crer na sua palavra. O anjo responde a Manoá, e ele responde de maneira muito simples. Por que de maneira simples? Porque não tinha mais nada a falar. Aquilo que o anjo havia falado com a mulher de Manoá era verdade. Não tinha mais nada para dizer. É você que apareceu a ela? Sim, eu sou. O que ela tem que fazer? Não comer do fruto da vide, não comer coisas imundas, não beber vinho, não beber bebida forte, não passar a navalha na cabeça do menino, porque ele será nazireu. Nenhuma novidade. O que o anjo faz é tão somente expor diante de Manoá aquilo que o Senhor queria que ele soubesse. Ele tão somente reafirma a verdade na qual Manoá deveria confiar, na qual Manoá deveria crer. Meus irmãos, para a salvação, entenda bem o que eu vou dizer. Para a salvação, não é suficiente crer. É necessário crer na verdade revelada nas Escrituras. Crer, meus irmãos, todo mundo crê em alguma coisa. Todo mundo. Até o ateu, ele crê que não existe Deus. Ele crê na existência de uma divindade. Crer, todo mundo crê. Na existência de uma divindade, todo mundo crê. Que Jesus pisou nessa terra, todo mundo crê. Que existe céu e inferno, não todo mundo, mas muita gente crê. Crer, todo mundo crê, meus irmãos. Não é suficiente crer para a salvação. É suficiente crer na verdade de Deus. É necessário crer naquilo que Deus diz. É necessário crer naquilo que Deus revelou. É necessário crer naquilo que Deus providenciou para a salvação. E quando nós nos voltamos às Escrituras procurando entender o que é necessário ou o que Deus diz para a salvação, nós não encontraremos outras coisas. Veja, irmãos, não houve um tempo em que Deus salvava pela graça e outro pelas obras. É sempre pela graça. Não houve um tempo em que o homem conseguia se salvar e outro não. Não, o homem nunca conseguiu se salvar. Mas quando as pessoas levantam questionamentos à palavra, ao Evangelho, dúvidas, é porque o coração está incrédulo e está querendo, na verdade, ouvir outra resposta. Irmãos, nós já vimos muito isso na nossa caminhada cristã. Pessoas que vêm para a igreja, conhecem a verdade, mas começam a levantar dúvidas. Será que é assim mesmo? Ah, mas será que as minhas obras não podem ajudar nem um pouquinho? Ah, mas será que isso é pecado mesmo? Ah, mas será que eu preciso abandonar essa vida mesmo? Na verdade, esses questionamentos levantados no coração não são dúvidas, são incredulidades. É o desejo humano de ouvir outra resposta. Não, você pode viver no seu pecado. Aliás, igrejas por aí que oferecem essas outras respostas não faltam. Você pode viver no seu pecado? Não. Você pode contribuir um pouco sim para a sua salvação. Não, o dízimo vai te dar uma vida próspera, com toda certeza. Não, meus irmãos. A verdade, ela é uma só. E a salvação acontece quando cremos na verdade, no Evangelho, no verdadeiro Evangelho. É por isso que no nosso inário tem um hino que fala de contar aquela velha história. É porque o Evangelho é uma novidade para quem ouve a primeira vez. O Evangelho é uma novidade para quem crê. Mas o Evangelho, enquanto verdade, é a mesma sempre.
Nunca houve mudança, nunca haverá mudança. É necessário crer na verdade de Deus. E crer na verdade de Deus é crer em como Deus se revela nas Escrituras. Mas veja que interessante. Quando Deus se revela nas Escrituras, Ele revela a nós mesmos. Quando Deus se revela quem Ele é, Ele mostra quem nós somos. Por isso que quando nós deixamos de crer no Deus revelado nas Escrituras, nós temos uma visão errada sobre nós. Mas quando eu creio em Deus como revelado na Bíblia, eu entendo quem eu sou. Eu me vejo como pecador. Assim como eu vejo Deus como misericordioso, eu me vejo como pecador. E é isso que nós vemos no final do capítulo. Aquela mulher entendeu a mensagem de Deus. Ela creu, ainda sem saber quem era aquele que estava trazendo a mensagem a ela. O seu marido não creu na mensagem. Ele não entendeu e o seu coração não compreendeu a vontade de Deus. Mas por fim o texto nos mostra que de maneira maravilhosa, mas também de maneira graciosa, Deus se revelou a eles. Mas quando Deus se revela, Deus revela também a eles mesmos, para o próprio coração deles. No versículo 15 ao versículo 23, nós vemos a parte final desse texto, antes da conclusão do texto. E nessa parte final, o foco muda muito. Muda muito. O versículo 5 é uma mudança no texto. Porque o nascimento de Sansão era o assunto principal. O que ele faria era o assunto principal. A mensagem do anjo era o assunto principal. Mas do versículo 15 em diante, o anjo passa a ser o personagem principal. A sua identidade passa a ser importante. Aquilo que ele é e aquilo que ele faz toma conta da narrativa, porque Deus agora vai começar a se revelar aos olhos daqueles que seriam o pai de Sansão. E é isso que o texto diz. No versículo 15, Manoá deseja fazer uma oferta, um banquete ao anjo. E esse banquete é no sentido de comungar. Abraão fez isso também, ofereceu um banquete. Gideão fez isso também. Esse oferecer um cabrito era no sentido de ter comunhão, assentar com aquele mensageiro de Deus e comer com ele, e ter momento com ele, de proximidade. E o anjo recusa. Ele fala assim: ainda que eu permaneça aqui com você, eu não vou aceitar a sua comida. E isso, meus irmãos, não é por desprezo, mas é o anjo começando a se revelar. Ele não teria comunhão com aquele homem. Ele não teria comunhão com aquele povo sem que houvesse um sacrifício mediando aquela comunhão. É por isso que ele diz: se você vai fazer algum holocausto, ofereça a Deus. Porque a comunhão de Deus com o pecador só pode acontecer mediada por um holocausto. Alguém tem que perder a vida para que haja comunhão do pecador com Deus. E a postura de Manoá nos mostra nada novo. Nada novo debaixo do sol. As pessoas continuam pensando que podem ter comunhão com Deus por si mesmas. As pessoas continuam pensando que podem se assentar numa mesa com o Senhor. As pessoas continuam pensando que, a despeito de Cristo, podem orar, podem falar com Deus, podem se intitular filhos de Deus, podem achar que Deus as abençoa. Não, meus irmãos, não podem. A comunhão com Deus só acontece mediada por um sacrifício, quando é aceito por Deus. E é isso que o anjo ensina em primeiro lugar. Eu não vou ter comunhão com você. Se é um sacrifício, entrega-o ao Senhor, que é quem o receberá. E aí nós entramos aqui numa parte um pouco difícil do texto, principalmente por causa da sua tradução. Manoá, então, ele pergunta o nome daquele anjo. E parece que essa resposta ela vem em duas partes. Porque a mesma palavra é usada. Primeiro diz assim, o anjo diz: por que perguntas pelo meu nome? Ou seja, quando ele pergunta o nome, ele quer saber quem é você. Por que perguntas pelo meu nome, que é maravilhoso? E logo depois o texto diz que o anjo agiu de maneira maravilhosa. Veja, o que está acontecendo aqui? Pegando outras traduções, palavras que poderiam substituir aqui para ajudar a nossa compreensão,
essa forma, essa palavra maravilhosa, ela pode ser traduzida por misterioso, incompreensível, sublime. Então, mais ou menos, irmãos, tomando aqui uma outra tradução, é como se o anjo tivesse dito assim: o meu nome você não vai entender, é incompreensível para você, mas eu vou te mostrar quem eu sou. Então o anjo diz assim: o meu nome é maravilhoso, eu não vou te dizer, mas eu vou mostrar a você quem eu sou. É mais ou menos o que Deus fez com Moisés. Moisés falou assim: eu quero conhecer o Senhor, mas aí foi o inverso, porque Deus falou assim: eu vou proclamar a você o meu nome, eu vou proclamar a você a minha identidade, quem eu sou. Aí Deus fala para ele assim: eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia, eu tenho compaixão de quem eu quero ter compaixão. Esse é Deus. Foi assim que Deus se revelou a Moisés. Aqui o anjo do Senhor diz: eu vou agir de maneira maravilhosa, de maneira sublime, para você entender quem eu sou. Aí o texto continua. Qual foi essa forma maravilhosa dele agir? Quando quando Manoá coloca fogo naquele animal, o fogo sobe, e o que acontece? O anjo sobe junto com aquela fumaça. Ali ele percebe que aquele homem não era um homem qualquer, mas ele era um homem da parte de Deus. E o sentido aqui, irmãos, dele subir com fogo, é no sentido de que ele levaria o sacrifício a Deus. Ele mesmo entregaria aquele holocausto ao Senhor. Ele mesmo faria a mediação do povo de Deus com o próprio Deus. Então quando Manoá pergunta: qual é o seu nome? É como se o anjo respondesse: eu sou aquele que vai fazer a mediação entre vocês e Deus. Eu sou aquele que vai salvar vocês. Manoá então entendeu quem era aquele homem. E é por isso que há uma música, não sei se já cantou aqui na igreja, eu sei que nos últimos anos ela não cantou, e que continue assim por muito tempo. Sabe aquela música que diz assim, que na presença do Senhor dá vontade de pular? Não, não dá. Com toda certeza não dá. Isaías não teve vontade de pular na presença do Senhor. E Manoá também não teve. Quando ele descobriu que era o anjo do Senhor, ele e a esposa se colocaram rosto em terra, e ele temeu, porque ele conheceu a Deus, mas ele também conheceu a si mesmo. Ele viu que Deus era um Deus santo, mas ele viu que ele era um miserável pecador. Ele viu que o Deus era o Deus todo-poderoso, e ele viu quanto incrédulo era o coração dele. Por isso que ele se jogou por terra, assim como Isaías, não foi só por perceber a santidade de Deus, mas foi por perceber a sua imundície, a sua pecaminosidade. Ele entendeu quem Deus era, mas ele também entendeu quem ele era. E meus irmãos, é isso que acontece quando o homem tem ao seu coração revelado quem Deus é. Nós nos enchemos de temor de Deus por aquilo que Ele é. Nós temos convicção do nosso pecado, ao mesmo tempo que temos a convicção da santidade de Deus. É por isso que o momento de salvação, o momento em que o Espírito abre o nosso entendimento para crermos no Evangelho, é um momento de crise. Porque nós experimentamos, ainda que momentaneamente, esse terror de estar diante do Deus Santo, aquela santidade que consome todas as coisas. Mas a nossa salvação vem pela compreensão posterior. Porque Deus não nos permite permanecer nesse temor dele. E foi o que aconteceu não com Manoá, mas com a mulher dele. Essa mulher que o nome dela talvez não tenha sido citado de maneira proposital, para que não seja colocado foco nela, mas na fé que ela exerceu. Porque ela diz para ele: nós não vamos morrer. Qual seria a razão de Deus se revelar para nós, para nos matar depois? Veja o que ela diz: eles não morreriam porque se ele subiu na fumaça, no fogo, é porque o holocausto havia sido aceito, a mediação estava feita, eles teriam agora comunhão com Deus, eles não morreriam. Em segundo lugar, ela diz que Deus se revelou aos olhos deles. Olha, Deus se revelou a nós, por que morreríamos? E em terceiro lugar, Deus revelou os seus propósitos.
salvíficos. Deus não revela seu propósito salvífico para quem Ele quer condenar. Deus revela a salvação para quem Ele quer salvar, é óbvio. E a mulher entende isso. Deus aceitou o sacrifício, Deus se revelou a nós, Deus revelou a sua misericórdia a nós. Nós não morreremos. E meus irmãos, é isso que nós conhecemos do Senhor nesse texto. Um Deus santo, não comunga com o pecado. Quem não está em Cristo, unido a Ele pela fé, esqueça. Não há comunhão de Deus com você. Mas Deus é um Deus santo, também misericordioso. Ele provê um meio para que nós tenhamos comunhão com Ele. Ele provê aquele que vai morrer e apresentar o seu sacrifício diante dele mesmo, para que haja comunhão. E os nossos pecados não causam mais a nossa morte, porque causaram a de Cristo para que nós tenhamos vida. Assim, nós conhecemos a graça do Senhor. Nós conhecemos e devemos crer nesse Deus gracioso e misericordioso. Irmãos, caminhando ao final do capítulo, versículos 24 e 25, finalmente Sansão aparece na história. Por isso que ele não é o personagem. Ele aparece não como personagem principal, mas ele chama a atenção para o Senhor. Primeiro porque o seu nascimento mostra o poder de Deus em cumprir as suas promessas e também a sua fidelidade. O crescimento de Sansão aponta para o fato de que o Senhor estava conduzindo a ele em todos os seus propósitos. Não foi Sansão que deu o destino à sua vida, foi o próprio Deus. E Deus conduziu todas as coisas. E por fim, o texto mostra o Espírito do Senhor sobre Sansão. Por 4 vezes, nos capítulos 13, 14, 15 e 16, acho que são esses mesmos, por 4 vezes há uma relação do Espírito do Senhor com Sansão. Aqui é a primeira deles, começando a sua obra. O Espírito do Senhor iniciando a obra. Meus irmãos, a história de Sansão, como eu falei no início, ela fecha não o livro dos juízes, mas a narrativa dos juízes. E Sansão não é o último à toa, por acaso. A narrativa dele é singular. Veja, Sansão não é um herói bíblico, como eu falei. Na verdade, ele é um anti-herói. Ele faz coisas que um herói bíblico não deveria fazer. Ele é um homem de moral altamente reprovável. Mas ele deixa em relevo a ação de Deus. Ele deixa em relevo que Deus salva. E talvez, meus irmãos, seja isso que o autor aos Juízes quer destacar. Porque nós não sabemos como Deus usou a maioria dos juízes. Nós não sabemos. Sabemos que Ele usou, mas como não. Nós não temos detalhes das lutas e batalhas épicas que aconteceram no livro dos Juízes. Nós não temos detalhes de como exércitos foram postos em retirada pelo poder de Deus apenas. Temos apenas a citação. Mas parece que quando essa última história é narrada em tantos detalhes, o autor está querendo dizer: Deus esteve sempre no controle de todas as ações. E Deus está nunca agindo baseado no mérito humano. Nunca agindo por aquilo que o homem merecesse. Nunca mudando a sua forma de agir ou os seus desejos, o próprio Deus. E sempre se revelando ao pecador. Quem é o personagem principal do capítulo 13? Certamente não é Sansão. É o anjo do Senhor. O personagem principal é o anjo do Senhor. Sansão, se nós prestarmos atenção no texto, o texto diz que ele começaria a libertar o povo de Deus. Mas quem concluiu a obra de libertar o povo de Deus foi o anjo do Senhor. Manoá ouviu como Sansão deveria viver, mas foi o anjo do Senhor encarnado que viveu da forma como ele deveria viver. O anjo subiu na fumaça do holocausto, mas o anjo que subiu depois desceu na forma de um homem para se entregar como verdadeiro holocausto a Deus. Sansão pode até ser um anti-herói, mas o verdadeiro herói está presente no texto, que é o anjo do Senhor. Não é à toa que ele é semelhante a João Batista.
Não é à toa que ele é semelhante a Jesus, não é por acaso. Imagina, meus irmãos, Lucas registrando o nascimento de João Batista. Imagina Lucas, debaixo de inspiração divina, registrando o nascimento de Jesus. Imagina ele registrando o seu evangelho dizendo: lembra de quando veio Sansão? Era um anti-herói, mas agora, veja o que Deus fez. Virá João preparando a Jesus, e virá Jesus para completar a obra que Sansão não terminou. A ligação entre essas coisas é proposital, porque a salvação de Deus é uma só, concluindo em Jesus Cristo. O anjo do Senhor é Jesus. É a segunda pessoa da Trindade. O anjo do Senhor é Jesus pré-encarnado, mas no tempo certo Jesus se encarnou e cumpriu a palavra de Deus. Ele fez de maneira cabal, completa, aquilo que Sansão não fez, em vida e em morte. Ele salvou e ele libertou o povo de Deus, aqueles que creem nele, da salvação. Por isso é necessário, para nós estarmos debaixo dessa libertação, crermos em Jesus. Crermos no poder de Deus, que providencia a salvação de maneira miraculosa, poderosa. É isso que ele fez ao enviar Jesus, salvar-nos de maneira miraculosa, para deixar muito claro que é ele que nos salva, ponto final. Nós não nos salvamos. Todo poder para a salvação vem do Senhor. Nós precisamos crer nisso. A não ser que não creiamos nisso, continuaremos tentando nos salvar. Mas precisamos crer. Precisamos crer na verdade, porque essa é a verdade. Muitas mentiras, meus irmãos, são ofertadas a nós. Muitas mentiras dizendo que nós, ou coisas que nós fazemos, são aceitáveis a Deus e podem nos levar para perto dele. Mentiras. Nós temos que crer na verdade do Senhor, de que ele é o soberano. E devemos crer na mediação de Cristo para a nossa comunhão com Deus. Nós somos pecadores, e se nos aproximássemos do Senhor, morreríamos. Mas Cristo se interpôs entre nós, para que nós, pecadores, tivéssemos comunhão com o Deus Santo. Precisamos crer nisto, para experimentar a verdadeira libertação dos nossos pecados. Amém, meus irmãos? Que o Senhor Jesus nos abençoe.